Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Professor Cristiano Andrade de volta, mais uma questão resolvida de português de provas militares. Isso aqui é uma questão da prova de 2018 para fuzileiros navais. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações. Por quê? Porque nós temos muito material aqui de qualidade, tem quase 300 videoaulas de 6 matérias, matemática, física, química, português, inglês e contabilidade. Então aqui você vai ter uma informação boa, mesmo que você seja um aluno de ensino fundamental, superior ou ensino médio, ou que você seja um concurseiro ou vestibulando, tá? Temos playlists exclusivas só de questões de concurso, questões de vestibulares, dentre outras. Nossa página no Facebook é Superforça Escolar e nosso site www.superforçaescolar.com.br temos acompanhamento escolar, preparação para concursos, vestibulares. Se você quiser um acompanhamento personalizado, entre em contato que a gente vai te explicar como funciona. É só você preencher aqui o formulário que tem no site, ok? Vamos lá então, pessoal. A questão número 4 da prova de 2018 diz o seguinte, ó. Transpondo para a voz passiva a frase: o pai olhou ao redor e não viu o menino. Linhas 23 e 24. Tem um texto, mas aqui nessa questão não é necessário você ir até o texto. A forma verbal resultante será: alternativa A, foi visto. B, viu-o. C, fora visto. D, ouviu. E, havia sido visto. Bom, pessoal, primeira coisa é o seguinte, ó. Vamos entender o que é voz passiva. A voz passiva é quando você tem um sujeito que ele vai receber a ação, tá? Então, é um sujeito paciente. Então, por exemplo, meu colega comprou uma camisa. Se a gente passar isso aqui para voz passiva, ficaria o seguinte, ó. Uma camisa foi comprada por meu colega. O que é importante reparar aqui, ó, que é o que está sendo cobrado nessa questão. Os tempos verbais, eles precisam estar sincronizados. Então aqui, ó, meu colega comprou uma camisa. Qual é a conjugação do verbo comprar que nós temos? Ó? Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Nós compramos, vós comprastes, eles compraram. Isso aqui é pretérito perfeito, ó. Pretérito perfeito. Tá? Para quem tem um pouquinho de dificuldade com verbos, conjugação verbal, eu vou deixar o link aqui de uma aula nossa que é específica de conjugação verbal. Mas é isso que eu estou dizendo para vocês. Aqui, ó, pretérito perfeito. Então, uma camisa foi comprada. Ele está na voz passiva, mas corresponde ao pretérito perfeito também. É o que acontece aqui, ó. O pai olhou ao redor e não viu o menino, certo? Então, nós temos aqui, na verdade, um período composto por coordenação. Eu vou deixar o link aqui, ó, nossa aula de orações coordenadas, tá? Mas aqui nós temos uma oração coordenada assindética e depois nós temos uma outra oração coordenada sindética aditiva, que tem essa preposição e, essa conjunção e, que está adicionando, tá? Está adicionando uma ideia. Então, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Então, esse viu aqui, ó, também está no pretérito perfeito, ó. Ok? Do verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu. Então, ó, não viu o menino. Então o que acontece? Tem que ser também no pretérito perfeito. Ó, fora visto, já está fora. Por quê? Porque fora, ele não é pretérito perfeito. Ele é pretérito mais que perfeito. Por isso que isso aqui não serve.
ok? Esse viu, ouviu, tudo fora. Porque aqui não está a voz passiva. Tem nada de voz passiva aí, ok? Então, repare, ó, eu tenho um sujeito, meu colega, comprou uma camisa. Isso aqui o que é? Objeto direto. Tá? Quem compra, compra alguma coisa. Então, complemento do verbo. Aqui, uma camisa, que era um objeto direto, ele passa a ser o sujeito. Só que é um sujeito paciente. Ok? Ele é um tipo de sujeito especial. Sujeito paciente, que ele combina com voz passiva. E, por meu colega, isso aqui é o quê? É o agente da passiva. Ok? É o agente da passiva. Que ele está agindo aí para que o sujeito receba a ação. É ele que está fazendo a ação. Por isso que ele tem esse nome especial, agente da passiva. Ok? Bom, foi visto, havia sido visto. Isso aqui é uma forma composta, né? Para você passar para a voz passiva e combinar com isso aqui, teria que ser assim, ó. E não havia visto o menino. Né? Teria que ficar, o pai olhou ao redor e não havia visto o menino. Ou melhor ainda, o pai havia olhado ao redor e não havia visto o menino. Aí sim. Então, com certeza, a letra A, pessoal. Não tem nem conversa. Foi visto, tá? Então, não viu o menino. Ou seja, o menino não foi visto. Beleza? Mais uma questão resolvida de prova militar. É uma questão da prova de 2016 para fuzileiros navais. Atendendo a um pedido de um seguidor nosso aí, nós vamos falar sobre as aplicações do C. Vamos lá. A questão número 1 da prova de 2016. Diz o seguinte, ó. Considere as frases abaixo retiradas do texto. Então tem a número 1 aqui. Não se sentia bem. Linha 3, pronome reflexivo. 2. E como pretende o senhor conseguir um lugar no hotel se não tem documentos? Linhas 16 a 17, partícula apassivadora. Terceira. Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não. Linhas 18 a 19. Conjunção subordinativa condicional. Quarta. Se eu fosse amigo de algum político influente. Linhas 31 a 32, advérbio. De acordo com as classificações sugeridas, entre parênteses, para as palavras em destaque, assinale a opção correta. Aí quer que você diga se é verdadeiro ou falso, esse tipo de coisa, né? Bom, o negócio é o seguinte. Então, ele tem a frase e vai dizer qual a aplicação daquele C, qual o tipo de classe gramatical, classe gramatical, é isso mesmo. Bom, não se sentia bem, pronome reflexivo, tá? Alguma dúvida que isso aí está correto? Com certeza está correto. Por quê? Pronome reflexivo é aquele onde você faz ação e você recebe ação. Então, quando você se olha no espelho, é uma aplicação de pronome reflexivo. Então, essa aqui é verdadeira, ó. Tá? Então, olhei-me no espelho. Tá? Então você recebe, você faz a ação e você recebe. Ok? Daí o nome reflexivo, estou até colocando esse exemplo de espelho para ficar mais fácil vocês lembrarem. Tá? Então tá correto. E como pretende o senhor conseguir um local no hotel se não tem documentos? Não. Partícula passivadora não. Não. De jeito nenhum. Não tem nem voz passiva aqui. De jeito nenhum. Isso aqui é falso. Esse C, ele está indicando condição, né? Então, C não tem documentos. Então, esse aqui é justamente, ó, uma conjunção subordinativa condicional. Ó. Esse aqui é exatamente isso. É uma conjunção que ela aparece em orações subordinadas adverbiais condicionais, tá? Que ela vai indicar condição. Tem o mesmo sentido que caso,
né? Caso se... Outra frase, ó. Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não. Então, tá correta. Também é isso aí, ó. Não sei se o senhor tá dizendo, impondo uma condição, entendeu? Uma condição. Então, é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Eu vou deixar o link aqui, ó. Nós temos algumas aulas sobre orações subordinadas adverbiais. Vai ajudar vocês a entenderem. Mas, está indicando condição, então é uma conjunção desse tipo aí, ok? Se eu fosse amigo de algum político influente, de jeito nenhum, também é a mesma coisa, ó. Então falso também é conjunção subordinativa condicional. Se eu fosse, está indicando condição. Então, para acontecer alguma coisa, tem que outra coisa ocorrer, senão isso aí não dá certo, né? Então é condicional. Uma coisa depende da outra. Então, as alternativas corretas são 1 e 3. Tá? 1 e 3 vai dar letra C. Alternativa C. Ok? Um exemplo aqui de voz passiva, vai. Apresentaram-se os documentos a tempo. Tá? Que significa a mesma coisa que você dizer os documentos foram apresentados a tempo. Porque aqui é uma voz passiva sintética. Tá? Então, uma aplicação, se fosse partícula passivadora, teria que ser uma frase mais ou menos desse estilo aqui. Tá bom? Então, isso aqui é uma questão da prova de 2011, uma questão de acentuação gráfica. Isso aqui é uma questão da prova de 2011, questão número 2. Diz o seguinte, ó. Observe a palavra destacada na passagem abaixo e marque a opção que assinala a idêntica regra de acentuação gráfica a ela aplicada. Aí tem um texto, furto, né? A tardezinha de sábado, um pouco cinzenta, um pouco fria, parece não possuir nada de muito particular para ninguém. Linhas 1 a 3. Aí tem as opções. Letra A. Que automóvel lindo. B. Aquela baiana vende um acarajé delicioso. C. O vento retém o barco na margem da baía, pois está nessa direção. D. O córrego passa bem no meio da estrada, por isso construíram a ponte. E. Você observou que cada família está sendo conduzida por um guia turístico diferente? Bom, então eu copiei o texto aqui, né? Essa é a palavra destacada, que é ninguém, que é o importante aqui. As outras palavras não são importantes aqui. Então, ninguém. Como que é a regra de acentuação? Eu vou deixar o link aqui, ó, da primeira aula nossa teórica de regras de acentuação, tá? Mas eu vou explicar rapidamente. Ninguém. Isso aqui é uma oxítona, que é a última sílaba, é a sílaba tônica. Então, a gente tem, ó, ninguém. É uma oxítona terminada em "em". Essa é a regra de acentuação dela. Ok? Vamos eliminar primeiro todas que não forem oxítonas. Então vamos dar uma olhada. Isso aqui já não é. Isso aqui é paroxítona. Já vou eliminar. Ó, automóvel. Isso aqui é uma paroxítona terminada em "l", né? Então é outra regra de acentuação. Isso aqui é uma oxítona, por enquanto vamos deixar aí. Retém uma oxítona, por enquanto vamos deixar aí. Córrego. Não é oxítona. Muito pelo contrário. Proparoxítona. Proparoxítona. Uma regra totalmente diferente. Eu vou deixar o link aqui, ó, de outra aula teórica sobre acentuação que a gente tem no nosso canal, ok? Dá uma olhada lá. Então, ó, tá? Então, proparoxítona
todas são acentuadas, tá? Essa é a regra de acentuação para o paroxítona, todas são acentuadas. Aqui paroxítona, algumas são, então terminado em L é um caso, é um dos casos, né? Então, note que essa separação aqui sempre vai estar, os R's vão estar separados, tá? Quando for 2 S também vai separar, tem esse detalhe aí, ok? Só para dar um toque para vocês aí. Então, ó, esta é a oxítona também. Então todas essas aqui são oxítonas, ó. Agora eu vou ficar entre 3. O que vai mudar é a terminação. Então a oxítona terminada em E. Esse aqui terminado em EN. Esse aqui terminado em A. Tá? Aquela que está exatamente a mesma regra do ninguém é essa aqui, ó. Por isso que é a alternativa C. Ok? Então, a B e a E, elas não estão muito longe. Elas são oxítonas também. O que vai mudar é a terminação. Então, mais uma dica para vocês. É um exercício que é tranquilo, não é um exercício difícil. Você, manjando de regra de acentuação, você faz tranquilamente. Tá? Veja aquelas 2 aulas teóricas que eu deixei o link aí. Mas, você tem que ser um bom fazedor de prova. Então, primeira coisa, ó, elimine aquilo que não tem nada a ver. Então, ó, paroxítona, elimina, proparoxítona, elimina. Se tivesse um monossílabo, você eliminaria também. Fique só com as oxítonas. Aí, dentro das oxítonas, veja aquela que se encaixa, né? Que tem uma regra exatamente igual, que é terminada em EN. Ok? E aí, tudo certo? Vamos para mais uma aulinha de português? Concurso de fuzileiros navais. Então, mais uma aulinha desse concurso aí, concorrido. A última prova aí, referente a 2018. Essa questão aqui vai falar sobre os tipos de oração. Orações coordenadas, orações subordinadas. Eu vou deixar o link aqui, ó, de uma das nossas aulas de orações subordinadas substantivas. Vou deixar. A questão número 3, ele diz o seguinte, ó. No trecho, a calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. Linhas 22 e 23. A oração em destaque pode ser classificada como A. Oração subordinada adverbial temporal. B. Oração coordenada sindética aditiva. C. Oração subordinada adjetiva restritiva. D. Oração subordinada adjetiva explicativa. E. Oração coordenada sindética adversativa. Eu vou deixar o link aqui de uma aula nossa sobre orações coordenadas, que vai ser muito útil para vocês também. Bom, essa oração aqui, né? A calma que baixou então na sala. Ele está grifado. Que baixou então na sala, né? Que baixou então na sala. Era vagamente inquietante. Vamos entender, ó. Esse que eu posso trocar por o qual, a qual, ou as quais, alguma coisa assim, ó. A calma, a qual baixou então na sala. Eu consigo trocar. Esse é um macete aqui para você resolver rápido essa questão. Você vai ficar entre duas. Então, ó, se você consegue trocar por a qual, isso aqui é um pronome relativo. Esse que, ele não é uma conjunção integrante. Se ele não é uma conjunção integrante, não pode ser oração coordenada. Não pode ser oração subordinada adverbial. Oração subordinada substantiva, não tem aqui, mas também não pode ser. Porque teria que ser uma conjunção integrante. Como é pronome relativo, só pode ser oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Então, ó, a calma, a qual, você pode substituir. Então, isso aqui é oração adjetiva. Tá? Resumindo, é isso, que é oração subordinada adjetiva. Você tem dois tipos, restritiva e explicativa. Tá? Como é que eu faço para resolver? A restritiva, olha só, ela vai restringir. Então vai ser exatamente essa aqui, restritiva. E a explicativa, ela não restringe. Ela vem normalmente entre vírgulas, a explicativa. Se tivesse entre vírgulas, seria explicativa. Ok? Então, toda vez que eu tiver uma restritiva,
Então você tem, ó, a calma era vagamente inquietante. A oração subordinada, ela vai estar no meio, só que ela vai estar sem vírgula. Normalmente ela fica no meio, né? Pode estar no final também, mas normalmente está no meio. Só que ela vai estar sem vírgulas, não vai ter essa pontuação marcando. Então ela restringe, é restritiva. Essa é a alternativa, tá? Vamos entender o que é uma oração coordenada sindética aditiva. Eu já deixei o link da aula para vocês, mas vamos lá. Você vai ter uma ideia de adição. Então, o jogador correu e bateu a falta. Tá? Uma cobrança de falta lá. E bateu a falta. Você tem esse conectivo e, é uma conjunção, ó. Uma conjunção coordenativa aditiva. E, nem, mas também são exemplos aí. Essa aqui é adversativa, tem ideias contrárias. Ele não foi mas não deu satisfação. Tá? Então ele não foi, mas não deu satisfação. Então, além de ele não ir, ele não deu satisfação. É uma ideia contrária. Normalmente que a pessoa não vai, ela se justifica, não é? Ah, não deu pra ir, tive um problema, justifica. Não foi, mas não deu satisfação. Então, é uma ideia contrária. Vamos dar um exemplo mais forte aqui pra vocês, ó. O candidato foi bem votado, mas não se elegeu. Normalmente, o que acontece? Se o cara é bem votado, o candidato é bem votado, ele é eleito, né? Então aqui ele não conseguiu se eleger, não foi eleito, ok? São ideias contrárias. Aí você tem mas, porém, todavia, contudo, entretanto, são essas palavras aí que marcam uma oração adversativa. A temporal, ela vai dar uma ideia de tempo. Então, ó, quando cheguei, vírgula, fechei o guarda-chuva. Tá? Então, ele fecha o guarda-chuva. Certo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Então, ó, oração subordinada adjetiva restritiva. Eu vou deixar o link aqui, ó, das orações adverbiais também, ó, para você dar uma olhada. Bem interessante. Olá, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Professor Cristiano Haddad volta, trazendo para vocês mais uma questão de concursos militares, uma questão de português da prova de 2018 que fala sobre figuras de linguagem, um assunto novo pra gente aí. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Tá aqui, ó, o link para você, aliás, aqui embaixo, né, o link para você se inscrever, tá? Clique no sininho para receber as notificações. Já temos quase 300 videoaulas de várias matérias, de português mesmo já temos mais de 40 videoaulas. E aqui você vai ter um material de qualidade para você ter um bom acompanhamento escolar, para você ter uma preparação boa para concurso, para vestibulares. Tem muito material interessante aqui. Eu estou redividindo agora as playlists, que tem muita matéria, né? Já dei uma dividida nas playlists de física, por exemplo, está dividindo em mecânica, termologia, ótica. Então, depois dá uma olhada lá na nossas playlists. Nossa página no Facebook é Super Reforço Escolar, nosso site www.superreforçoescolar.com.br. Se você quer ter realmente um apoio para você ter um bom resultado, entre em contato com a gente aí. Aulas particulares, aulas online, você pode ter realmente uma performance muito bacana. Bom,
Vamos lá então. É a questão da prova de 2018, a questão número 15. E diz o seguinte, ó. Na primeira estrofe, no verso, ao pé das fogueiras acesas, linha 7, qual a figura de linguagem presente? Alternativa A, metáfora. B, metonímia. C, catacrese. D, antonomásia. E, ironia. Eu coloquei um exemplo de cada um e vou explicar o que é. Então, quando ele fala metáfora, a metáfora é uma comparação, é um tipo de uma comparação sem aquele conectivo. Então, ele podia falar, meu tio é valente como um leão. Ele é bravo, ele é feroz como um leão. Isso aí seria uma comparação. Quando você tira isso aí e já põe alguma palavra um pouco manjada, né? Que é leão, já é um pouco manjado, né? O rei da selva, tudo. Que ele é forte, que ele é feroz, ele é bravo. Né? Que aquele realmente põe moral. Então, meu tio é um leão. Ele é forte, ele é grandão, ele impõe respeito. Significa isso. Então isso aqui é uma metáfora. Quando você tem como se fosse uma comparação abreviada, sem aqueles conectivos, como, conforme, alguma coisa assim. Então, não é, né? Ao pé das fogueiras acesas. Não tem nada a ver com metáfora. Bom, letra B, metonímia. Você toca Rolling Stones? Então, a metonímia, o que vai acontecer? Você vai trocar uma parte pelo todo, todo por uma parte, alguma coisa assim. Então quando você pergunta pro cara, você toca Rolling Stones, significa o quê? Você toca músicas da banda inglesa Rolling Stones? Significa isso. Então você está trocando uma parte pelo todo, né? Que tem a banda e tem as músicas, os trabalhos, os álbuns dela. Então você está trocando, né? Toda vez que tem metonímia, você troca a parte pelo todo, o todo pela parte, alguma coisa do tipo. Outro exemplo aqui. Você gosta de ler Machado de Assis? Pô, você não lê, mesmo porque o cara já morreu, né? Você vai ler o cara já morreu. Você vai ler o livro, você vai ler a obra dele. Você vai ler algum livro dele. Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai ler o livro. Ok? Catacrese. Acerte a cabeça do prego. A catacrese é uma figura de linguagem utilizada quando você não tem um termo mais adequado, um termo técnico para denominar alguma coisa. Então, cabeça do prego, você sabe que é aquele lugar onde você vai bater com o martelo. Ó, tá falando para você martelar certo. Acerte a cabeça do prego. Você vai falar, né? Por exemplo, batata da perna. Tem um nome melhor para isso? Talvez quem é na área da saúde deva saber. Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia, não sou da área de saúde. Né? Então todo mundo fala batata da perna. Certo? Não tem um nome melhor para isso. É um nome adaptado. Isso aí é catacrese. Certo? Então, ó, ao pé das fogueiras acesas. Pé na fogueira. Fogueira tem pé? Não. Você está usando um termo emprestado. Então realmente é isso aqui, ó, catacrese, ó. Essa é a alternativa. Tá? Ao pé da fogueira, tá vendo, ó? Acerte a cabeça do prego. O prego tem cabeça? Não, ele tem aquela parte, né, que é a parte maior, que a gente chama de cabeça, porque não tem um nome melhor. Então, é realmente uma catacrese. Antonomásia. Um exemplo aqui, ó. Vejam agora o rei do futebol. Antonomásia é quando você identifica, principalmente uma pessoa, uma cidade, alguma coisa assim, que é famosa por alguma característica, algum clichê. Então você tem, por exemplo, o rei do futebol. Eu estou falando de quem? Estou falando do Pelé. Certo? Você fala, por exemplo, a minha irmã viajou para a Cidade Luz. O que é Cidade Luz? É Paris. Então, Cidade Luz. Meu colega morava na Cidade Maravilhosa. O que é Cidade Maravilhosa? Rio de Janeiro. Certo? Eu moro na Terra da Garoa, São Paulo. E tá chovendo aqui. Eu tô gravando, tá chovendo agora. Terra da Garoa. Não nego o nome, tá vendo? Então, tudo isso aí é antonomásia. Certo? Ironia. Ironia é quando você troca o sentido, que você está fazendo um jogo de palavras, assim. Você tem uma intenção diferente daquilo que você está dizendo.
Então, ó, você foi sutil como um elefante, né? Então, elefante é sutil? Não, elefante é um bicho enorme, que pesa toneladas, que encostou, ele esmaga. Sutil coisa nenhuma, o cara foi um cavalo, foi um ignorante, foi um rinoceronte, foi o cúmulo da estupidez. Só que ao invés de falar, ah, você é um estúpido, você é um imbecil, simplesmente você fala, você foi sutil como um elefante. Você foi tão educado quanto os cavalos que dão coice. Entendeu? Então, é ironia. Você tá falando uma coisa, só que usando o sentido contrário. Certo? Você está usando o sentido contrário. Bom, então aqui é catacrese, porque você tem uma figura de linguagem onde você adapta um termo que você não tem o termo técnico adequado para colocar lá. Beleza? Espero que você tenha gostado. Continue seguindo o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. Compartilhe com todo mundo que você conhece. Gostou, dá um like, sem dó. Tá bom? Obrigado, hein? Até a próxima aí. Valeu!